Isso aí, boa noite, padilheiros. Eu sou o Henrique de Oxumaré, estou aqui de volta para mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, você se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você não perder mais nenhum vídeo aqui desse canal, tá bom, gente? Não esquece também de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, compartilhar nos grupos espirituais, tá? Hoje, gente, eu vou contar a história de como que eu virei de pastor evangélico na igreja protestante até pai de santo na Umbanda, gente. Eu vou contar toda essa história pra vocês, como a maioria de vocês pediram muito isso, né? Aí eu vou estar contando a história hoje pra vocês. Então, gente, eu tenho 21 anos, né? E eu fui como toda criança, né? Nascida no Brasil. Fui batizado pela Igreja Católica, iniciei na Igreja Católica, fiz minha primeira comunhão. Mas aquela crença, gente, a Igreja Católica não estava me completando, não estava me agradando. Lembrando para todos vocês que esse vídeo eu não quero incentivar ninguém a escolher religião. Porque eu acho que religião é uma coisa tão pessoal que cada um nasceu para ter a sua. Tem gente que se sente bem na evangélica, na católica, na espírita. Então não quero influenciar ninguém a nada, só vou contar a minha história para vocês. Só, gente, que a religião católica ela não estava me completando, ela não estava me agradando, faltava alguma coisa, não estava completa. Eu ia para a igreja, gente, eu dormia a missa inteira, eu não conseguia prestar atenção em uma palavra. Quanto mais o padre falava, mais minha cabeça embaralhava, nada entrava na minha mente, gente. Então eu resolvi sair da igreja católica, porque eu recebi um convite de uma amiga minha da época, que ela me convidou para poder ir num culto, numa igreja evangélica. Gente, cheguei lá, de primeira, que ele me agradou muito, sabe? Porque a igreja evangélica, ela até lembra um pouco um terreiro, né, gente? A forma que eles cultuam, a forma que eles até recebem espíritos, né? Então me agradou muito a igreja evangélica por isso. Aí, gente, eu fui conhecendo a religião, fui conhecendo. Gente, mas a igreja evangélica, ela, na minha opinião, comigo, ela funciona da seguinte forma. Eu sempre soube e eu sempre tive esse conhecimento próprio de que eu sou uma criança gay, que eu era uma criança gay. E eu não conseguia controlar aquilo. Gente, a igreja evangélica, ela vai entrando tanto na cabeça das pessoas, porque ela julga que todo ensinamento dela é o único certo. Se você não seguir, você vai para o inferno. E é aquela loucura, gente. Se você não for evangélico, você está condenado ao inferno. E aquilo começou a virar uma bola de neve dentro da minha cabeça, porque eu sabia que eu era gay. E é um dos ensinamentos mais pesados dentro da igreja evangélica que você não pode ser. Eles acham que é uma coisa que pode ser controlada, gente. Um certo tipo de demônio, até que eles falam que é pombogira, né? Gente, eu lembro de uma vez que eu fiz uma loucura tão grande que eu fiz 7 dias de jejum, bebendo só água, gente. Só água. Eu nunca passei tanto mal na minha vida. Eu sequei, eu virei puro osso, sabe, gente? Fazendo jejum, subindo pra monte de madrugada. Tudo isso pra, supostamente, Deus me curar da homossexualidade. Gente, eu entrei numa depressão tão grande por causa disso. Eu tentei vários suicídios. Eu me sentia renegado por Deus. Eu me sentia renegado por tudo. Porque pra mim, naquela época, gente, era só Deus que existia. Não existia orixá, não existia santo, não existia nada. Porque é isso que a igreja evangélica prega. Então pra mim só existia Deus. E Deus não gostava de mim. Deus me odiava. Porque é isso que a igreja evangélica fez na minha cabeça. Gente, tentei vários suicídios. Eu enlouqueci, eu surtei, na verdade, gente. Na igreja evangélica, pra mim, ela me fez muito mal mesmo, gente. Aí eu saí da igreja evangélica e fiquei sem nenhum tipo de religião, porque ainda fiquei com aquela mente lavada, sabe, gente? Que era só a igreja evangélica que salvava, que era só o Deus da igreja evangélica que salvava, e eu já tava esperando só a minha morte para poder ir pro inferno. Gente, nessa depressão, eu perdi todos os meus amigos, eu não saía do quarto, eu não comia, era só briga dentro da minha casa,
porque eu me revoltei, eu odiava minha família, odiava tudo ao meu redor, entendeu? Então eu verdadeiramente surtei com a igreja evangélica. Mas enquanto eu estava na igreja evangélica, fui batizado, eu pregava, eu louvava, já cheguei a tomar frente de cultos, gente, cultos dentro da igreja evangélica. Então eu estava muito aprofundado na igreja. E voltando, eu saí da igreja. Fiquei uns 2 anos fora de religião nenhuma, porque para mim todas eram erradas, porque isso ainda ficou dentro da minha mente por causa da igreja. Mas aí eu tinha uma amiga, gente, que ela não me abandonou nesse estado que eu tava, sabe? A única que permaneceu, a única. A minha família também nunca desistiu de mim, entendeu? Mas essa amiga minha, ela ia na minha casa, gente, aí ela batia lá, aí diz ela que ela escutava, eu falando, fala que eu não tô aqui não, fala que eu não tô aqui não. Aí essa amiga minha, gente, que é atuando, e ela foi num terreiro, ela conheceu um terreiro. E eu já tinha um certo tipo de curiosidade, mas eu tinha muito preconceito, eu tinha muito medo, entendeu? Ela foi conhecer um terreiro. Ela chegou em mim e comentou sobre esse terreiro. Ela falou que foi muito bom. E me convidou para ir numa segunda-feira. Não sei se ela lembra disso, mas eu fiquei fugindo até que chegasse segunda-feira. Inclusive, na segunda-feira ainda fugi. Eu falei, minha mãe não deixou, não sei o que. Minha mãe nem sabia, coitada. Até que eu tomei coragem e fui. Gente, eu cheguei no terreiro, assim, irreconhecível, sabe? O povo olhava pra mim e via só a depressão. Eu tava à beira da morte, na verdade, quando eu cheguei nesse terreiro. Aí, gente, eu cheguei nesse terreiro, eu tomei um impacto. Nossa, gente, não, misericórdia. Na hora que eu cheguei, já tava na gira de Exu, já tinha virado parinha de Exu. Aí logo quem veio me cumprimentar primeiro, seu Tranca-Ruas. Gente, mas eu só não caguei porque eu não tinha bosta pronta. Gente, foi assim, eu não conseguia segurar meu corpo em cima das minhas pernas. Aí fui acostumando com toque, tudo, conversei com algumas pombogiras. Aí o Exu dessa amiga minha me chamou pro lado de fora do barracão e ele segurou a minha mão. E nisso o Exu começou a chorar. Aquele momento eu achei super estranho, sabe, gente? O Exu segurou minha mão e começou a chorar. E foi embora, subiu. Gente, depois desse dia eu nunca mais pensei em suicídio. Eu nunca mais pensei que eu era errado pra Deus. Eu nunca mais sofri, nunca mais... Assim, falar que eu nunca mais chorei, lógico que não, né? Mas eu nunca tive a dor da depressão. Esse Exu, ele me tirou da depressão. Era até o Zé Pretinho, um malandro. Gente, eu entrei pra religião. Entrei pra Umbanda. Então ali, gente, depois daquele dia eu nunca mais parei de ir. Passei por várias casas, várias decepções inimagináveis dentro de casas de terreiros. E vocês que é médium, vocês sabem disso. Então, gente, eu saí dessa casa, aí eu fui para um candomblé. Aí depois eu saí desse candomblé, voltei para essa casa. Aí eu saí dessa casa e fui pro candomblé de novo. Aí eu fui pulando de casa em casa. E a minha pombogira, gente, ela tem um certo problema que ela não respeita hierarquia. Ela é bem assim... Como que eu vou falar? Ela não respeita, gente, hierarquia. Ela é uma pombogira bem difícil, entendeu? Então eu passei bastante anos da minha vida espiritual sofrendo com essa pombogira, gente. Porque ela não aceita os outros apontar o dedo pra cara dela e falar o que ela deve e o que ela não deve fazer. Até um dia, gente, que eu estava na casa do meu ex-companheiro e eu já tinha começado a atender consultas particulares com a minha pombogira e tudo. Aí um certo dia ela virou pro meu ex-companheiro e falou assim, olha, eu quero abrir minha casa. Porque ela mesmo sabe que ela não nasceu pra ser filha, gente, porque cada vergonha que eu já passei na minha vida com essa Padilha, vocês não têm noção. Aí ela falou, eu vou ter a minha própria casa. Gente, 2 dias depois,
2 dias depois, eu não estou mentindo, eu juro por tudo com o tema sagrado na minha vida, apareceu um loteamento lá em Caeté. Apareceu um loteamento. Eu tive condições de dar entrada e comprar um apartamento. Ou apartamento não, um loteamento. E eu fiquei surpreso, gente. Eu fiquei surpreso. Ali já era a Padilha já querendo a casa dela. Agora, gente, a casa dela tá em construção. Eu tenho meus filhos de santo. Eu toco minha Umbanda. E a minha parte da Quimbanda com a Maria Padilha. Tenho meu filho de santo. Todos eles estão tendo muito caminhos pra antes que vocês falem, sabe? Porque a gente vê verdadeiramente quando as coisas estão dando certo, quando é de verdade, é quando a gente vê caminho, a gente vê as coisas prosperando. Então eu no momento estou tocando provisoriamente na minha casa mesmo, estou tocando minha Umbanda, estou com meus filhos de santo, estou tranquilo, não tenho mais dor de cabeça com a Maria Padilha, Padilha agora tem a casa dela. Então é essa, gente, a minha história. Eu agradeço muito ao Oxalá, agradeço muito ao Xumaré, agradeço muito a Maria Padilha e a toda a espiritualidade por ter me guiado pelo caminho da luz, por ter conhecido a Umbanda. Por isso que quando vocês verem eu falando nos meus stories, nos meus status, que eu amo a Umbanda, é porque a Umbanda me deu a chance de viver de novo. Foi de viver. Porque se não fosse pela Umbanda, uma hora dessa eu seria só mais uma estatística de suicídio no Brasil. Então, muito obrigado, Umbanda. Nunca deixarei ninguém te defamar pra mim. Porque pra mim você foi luz, você foi vida, você foi caminho. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Então, na quarta-feira eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês. Ainda não sei ao certo qual que eu vou trazer. Eu estou pensando em falar sobre amarração amorosa, gente. O que é, o porquê que às vezes não dá certo, tá bom, gente? Aí vocês que decidem. Se vocês querem amarração amorosa, saber sobre amarração amorosa. Se vocês querem alguma história de algum Exu, de alguma pombogira. Ou então se vocês querem um vídeo respondendo mais perguntas. Então se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. Deixa seu like e deixa seu comentário o que você tá achando aqui do canal. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo. Tchau. Axé pra todos vocês.